Queremos primeiramente agradecer a todos os senhores que estão nos assistindo em suas casas, nas associações locais ou nas regionais, e que estão aqui, e os que estão aqui presentes. Queremos também parabenizá-los por participar desse grandioso movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé, por estarem empenhados nessa busca incessante da verdade, homem, filho de Deus. E também por estarem se candidatando ao exame de graduação e promoção de grau nessa nobre missão de salvar vidas. Hoje vamos estudar sobre os pilares da Seichonoye, que consiste basicamente na doutrina Seichonoye. O Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, na sua literatura, ele falou sobre os 3 princípios doutrinários da Seichonoye, que constitui a verdade vertical, a verdade horizontal, e todas as religiões emanam do Deus universal. É importante ressaltar que esses pilares se referem à essência do ensinamento, mesmo que mude a pessoa, a época, o local. Primeiramente, poderíamos perguntar: o que é a verdade? No livro A Verdade, professor Masaharu Taniguchi nos diz: denominamos a verdade a ordem existente no mundo real, ou seja, no mundo da imagem verdadeira. A Sutra diz: cada coisa em seu respectivo lugar, não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem seja miserável. A ordem existente no mundo real é denominada verdade. Toda verdade é universal. O que é verdade aqui no Brasil é verdade no Polo Norte, no Japão, na Austrália, em todos os lugares. Existe a verdade matemática, 2 mais 2 igual a 4, que é em todo o mundo. A verdade científica, que são fatos científicos comprovados também em todos os lugares. A verdade religiosa, que também é universal. E qual é a verdade religiosa? Existe somente Deus, o bem e o belo, ou seja, a imagem verdadeira. Moisés chama de jardim do Éden. Jesus chama de reino dos céus. Buda chama de terra pura. Alguns orientais chamam de nirvana. Henry Ford chama de corpúsculos espirituais. Yoga chama de prana. E o mestre Masaharu Taniguchi chama de mundo da imagem verdadeira ou substância espiritual. Esta é a verdade vertical, é a filosofia monista da imagem verdadeira. Tudo mais é mera projeção da mente, que constitui a verdade horizontal. Ou seja, o mundo fenomênico é uma cópia xerocada, deformada do mundo da imagem verdadeira, não sendo, portanto, existência real. Exemplo disso é mesmo que a gente assista a massacres, assassinatos, esteja em tempo de guerra, veja doenças, mortes, aquecimento global, terrorismo, nada disso é a criação de Deus. Tudo é criação da mente do homem em ilusão. Há 2.600 anos atrás, Sakyamuni, mais tarde Buda, subiu ao púlpito para pregar a verdade. E ele não conseguiu emitir uma única palavra, talvez pela atmosfera pesada da plateia. Diz que ele acabou dormindo profundamente e até babou, e não conseguiu falar nada sobre a verdade. Isso porque ele percebeu que o povo não entenderia, talvez, o que ele falasse. E
nessa atitude de dormir, ele mostrou a quietude da imagem verdadeira. Imediatamente o tambor soou e foi terminada a palestra. Muitas vezes a verdade é assim, não pode ser transmitida com palavras do mundo fenomênico. Então é transmitida por Furiomonde, que é uma palavra budista que não tem tradução. Também Jesus, há 2000 anos atrás, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Pilatos perguntou a Jesus: e o que é a verdade? Como se ela fosse algo externo a nós. Jesus se calou, também não falou nada. Como que ele poderia falar sobre imagem verdadeira aquele povo que só pensava em coisas do mundo fenomênico? Estava na época da Páscoa e teriam que soltar um preso e estavam focados em Barrabás. Mas diante da segunda pergunta de Pilatos, és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Ou seja, nessa hora, Jesus quis nos transmitir a verdade que todos nós somos filhos de Deus, porque temos a natureza búdica, divina, né? Que nós somos o próprio eu verdadeiro, nós somos reis. Nessa hora, ele focou na verdade vertical. Assim como Jesus nasceu da concepção imaculada, nós também tivemos uma concepção imaculada. O nosso eu verdadeiro, não o nosso eu carnal. Nós também, como Jesus, viemos do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis, capítulo 1 da Bíblia cristã, fala sobre a criação verdadeira. O Deus único absoluto criou, sob a ação dos polos positivo e negativo, os seres espirituais, minerais, vegetais e animais, contendo apenas alguns dos seus atributos, não todos. Por exemplo, eu não consigo pedir para um gato fazer uma raiz quadrada, ou pedir para o elefante examinar a beleza de um quadro, porque eles não possuem o atributo de Deus da razão e o sentimento do belo. Todavia, Deus ainda não havia criado aquele que corporificaria todos os seus atributos. Então, ele criou o ser espiritual homem, a sua imagem e semelhança, contendo todos os atributos de Deus. Esse é o homem real, é o homem da imagem verdadeira, é o rei que não morre por uma bala de revólver, que não morre afogado na água e nem queimado no fogo. E Deus viu que tudo era muito bom. Essa é a frase-chave da Seiichi Noe. Deus só criou o bem, o belo e tudo como seres espirituais. É a verdade vertical. A verdade vertical é uma reta voltada para cima, para as coisas do alto, busca galgar a espiritualidade. O ser humano aprecia olhar para cima, para o infinito. Ele aspira o absoluto, porque o infinito e o absoluto está dentro dele. É a sua natureza búdica. O ser humano olha para o céu, para as estrelas, para a lua, para tudo que está acima dele e pensa muito pouco ou quase nada nas coisas debaixo da terra. Por exemplo, não é normal a gente plantar uma sementinha debaixo da terra e depois ficar cavando a terra, removendo a terra para ver se a sementinha está brotando. Aí ela morre. Aí, ao contrário, fica se esperando pacientemente essa sementinha brotar para fora da terra, né? Mas para isso é preciso a ação de regá-la. Em tudo é preciso a ação, né? De regá-la, de adubá-la, para que ela cresça uma árvore frondosa e dê uma grande sombra de flores e frutos. Assim também acontece em todos os campos da nossa vida. No esporte, na música, na poesia, na culinária, na engenharia, na medicina, na ciência. Sempre o ser humano
humano busca novos desafios, nunca se contenta com a situação atual, é a verticalidade. No livro que é Seichonoye, na página 42, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi diz assim, que ao vermos o céu, as estrelas, o mar, a terra, a água, o fogo, as flores, todos os elementos da natureza, todos os seres viventes, ao vermos todas as coisas fenomênicas, não devemos nos limitar a vê-los simplesmente como elementos do mundo tridimensional, porque aí ficaremos focados só na verdade horizontal. Devemos contemplar a essência que existe no âmago de todos esses seres vivos, de todas as coisas fenomênicas, para poder aprender a vida de Deus. Aí então vem a famosa pergunta: se tudo que Deus criou é perfeito, é indestrutível, se Ele criou só o bem e o belo, por que existem imperfeições, o mal, infelicidade, doenças? Por que os hospitais vivem repletos de doentes, prisões abarrotadas de bandidos, terroristas por toda parte, aquecimento global, doença, desemprego, desarmonia? Isso se refere ao segundo pilar doutrinário, a verdade horizontal, que nada disso foi criado por Deus, que nada disso é existência verdadeira, mas é fruto da mente e ilusão do homem. Por mais perfeita que seja o mundo da imagem verdadeira, se a nossa lente mental estiver disforme, embaçada, empoeirada, esta fará manifestar na tela do mundo fenomênico um mundo imperfeito. Esse é o fenômeno falso. Quando polimos a nossa lente mental, desembaçando-a, vai manifestar ao nosso redor o mundo perfeito da imagem verdadeira, que é projeção do mundo da imagem verdadeira nesse mundo fenomênico. Alguém poderia dizer: nossa, aquele preletor famoso da sede internacional, que prega tanto que a doença não existe, que a infelicidade não existe, está usando aparelho auditivo, o outro usa óculos, e o outro ainda está na fase terminal de doença. Aí, o professor Masanobu, no seu livro Primeiro Passo para a Paz, na página 157, ele nos diz: todos nós somos imperfeitos fisicamente. A Seichonoye não afirma que os nossos órgãos sensoriais e os demais órgãos do nosso corpo são perfeitos. E ainda o professor Masanobu acrescenta: tomem cuidado para não confundir este ponto. É um ponto extremamente importante. A Seichonoye afirma, sim, que o nosso eu verdadeiro é perfeito e que ele habita no âmago do nosso corpo físico. Só que muitas vezes não manifestamos esta perfeição. É aí que se dá o fenômeno falso, quando entramos então na verdade horizontal. No livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, na página 116, o Sagrado Mestre nos diz: acreditamos erroneamente que o mundo em que vivemos seja um mundo sólido, objetivo, que sempre existiu, mas, na verdade, é um mundo subjetivo, né? Portanto, onde houver 5.000 pessoas, haverá 5.000 mundos. Numa das literaturas do professor Masanobu Taniguchi, ele nos diz que na nossa visão, nós enxergamos dentro somente de uma determinada frequência, que vai de 0,00037 milímetros a 0,0008 milímetros. E que fora dessa frequência não enxergamos mais nada. Mesmo que existam
corpos ou seres de outras frequências. Daí, não conseguimos enxergar a eletricidade. Enxergamos a luz, mas não enxergamos a eletricidade. Não conseguimos também enxergar com a visão dos 5 sentidos os seres do mundo espiritual. Assim também acontece com os demais órgãos dos sentidos. O nosso paladar, não são todos os gostos que nós conseguimos perceber. Não ouvimos todos os barulhos que existem. Não cheiramos, não temos todos os cheiros, né, que existem. Ainda, em preleções sobre a Sútra Sagrada, na página 110, o Sagrado Mestre nos diz sobre a inexistência da matéria, das coisas do mundo fenomênico. Ele diz assim: se observarmos um rosto de pele sedosa e macia e colocarmos num microscópio possante que aumente de 100 a 150 mil vezes esse rosto, veremos crateras semelhantes a cascas de laranja. E se colocarmos esse mesmo rosto de pele sedosa num microscópio ainda mais possante, veremos moléculas suspensas no ar. E não saberemos mais onde estão os nossos olhos, ouvidos, boca, nariz. Qual seria o verdadeiro rosto? Nos pergunta o mestre. O de pele sedosa e macia ou o de moléculas? Logicamente que seria o rosto o de moléculas. Assim, acontece com todos os fenômenos da natureza, com todos os seres vivos, com todos os seres inanimados. Tudo é formado de moléculas. O que difere um objeto do outro, um corpo do outro, é a diferença na quantidade e na velocidade de moléculas, que é o que faz uma flor ser flor, uma pedra ser pedra, uma montanha ser montanha. Daí percebemos que tudo, literalmente tudo, no mundo fenomênico é formado de moléculas, daí não ser existência verdadeira. Esta é a verdade horizontal da Seicho Noe. O professor Masanobu Taniguchi, em uma de suas literaturas, afirma também que o mal existe somente dentro da mente humana. Ou seja, o princípio do mal existe somente dentro da nossa mente. Daí não ter sido criado por Deus. Daí basta mudar a nossa atitude mental para mudar o rumo dos acontecimentos na nossa vida. Aí ele dá um exemplo. Imaginemos uma régua comprida com graduações equidistantes, que vai de mais 20 até menos 20. Vejam que embaixo, no mais 20, tem o desenho de um anjinho. E no menos 20, de um diabinho, que às vezes a gente tem na mente, né? Podemos pensar que nós, seres humanos, possuímos dentro da nossa mente algo semelhante a essa régua, que mede o bem e o mal, e com o qual medimos todos os fatos e situações da nossa vida. E, principalmente, medimos pessoas. E aí damos o nosso veredito. Isso é bom, isso mais ou menos, aquilo não é bom. Essa pessoa é ótima, aquela mais ou menos, a outra eu não vou nem falar. Né? Então, veja, o problema é que essa régua mental difere de mente para mente, de pessoa para pessoa, de região para região, de nação para nação. Também a nossa percepção, na maioria das vezes, é equivocada. Os nossos 5 sentidos nos traem. Por exemplo, você se apaixona e depois se desapaixona. Não foi a pessoa que mudou, mas foi a sua mente. Você gosta de uma determinada comida ou fruta e depois você deixa de gostar. Não foi a comida e a fruta que mudou, mas foi a sua mente. Né? Isso prova que as coisas que normalmente percebemos pelos 5 sentidos, né, e não existem. Né? Porque como achar atrativo uma coisa e depois deixar de achar ou vice-versa? Se alguém fosse inerentemente bondosa e bonita, o mundo todo deveria achá-la inerentemente bondosa e bonita. Mas nem todo mundo tem o mesmo conceito de beleza e bondade, não é verdade?
Então, daí haver falha na régua mental, daí ser subjetivo, né? O mestre Masaharu Taniguchi fala ainda sobre a régua mental. Ele se atém numa figura evangélica muito questionada pelas suas atitudes na época de Jesus, Maria Madalena. Maria Madalena era uma pessoa de vida irregular. Certa feita, acompanhando de longe as palavras do Divino Mestre Jesus, ela se tocou muito com aquelas palavras da verdade, mas ela não tinha coragem de se achegar a ele, porque ela mesma se sentia uma criatura vil, desprezível, assim como também o povo da época havia. Né? E ela, então, ela focava na vida fenomênica dela, ela não enxergava a imagem verdadeira dela. Embevecida, porém, pelas palavras da verdade, começou a refletir sobre o seu passado inóbil e se converteu profundamente, né? Chorando o seu falso eu. Essa é a primeira fase do arrependimento de uma pessoa. Né? Aí ela tomou a decisão. Vou até Jesus. É a segunda fase, que é a ação, quando a gente parte para a ação. E quando a gente toma verdadeiramente uma decisão na nossa vida, aparece naturalmente a situação para nos ajudar. Maria Madalena se enrolou num chale para não ser reconhecida pelos outros e entrou por entre os convidados, né? Por entre os convidados, e caiu de joelhos aos pés de Jesus, banhando seus pés com suas lágrimas e enxugando-os com os seus cabelos. Trazia junto a si um vaso de alabastro, onde tinha o perfume mais caro da época e que ela usava para o seu trabalho noturno. E ela jogou no corpo de Jesus, como a se despojar do seu passado inóbil. E percebeu que até então ela estava medindo os seus valores com uma escala falsa, do falso eu, com uma régua mental falsa, né? E não com a régua da imagem verdadeira. Esse é o estado, diz o mestre, em que o pecado é perdoado, né? É a substituição do eu. Conforme já falamos, os pilares da Seichonoe, falamos da verdade vertical, da verdade horizontal, e agora todas as religiões emanam do Deus universal. Vamos nos deter agora nesse ponto, que é um dos aspectos muito importantes da doutrina Seichonoe. E é tão importante que ele está na Verdade da Vida, volume 11 e 12. Né? O mestre chama de identidade de todas as religiões na sua essência. O professor Masanobu Taniguchi, nosso supremo presidente, chama de unidade de todas as religiões na sua essência, e agora ele fala de todas as religiões emanam do Deus universal. Embora mudem as nomenclaturas, o conteúdo é o mesmo, é mais para facilitar a nossa compreensão. Todas as religiões emanam do Deus universal, mostra que todas as boas religiões são iguais na essência, né? Homem, filho de Deus, mas que diferem na forma de explicar essa essência, respeitando os diferentes graus de evolução da pessoa e das religiões, o modo de pregar, o modo de entender as Sagradas Escrituras, os hinos, os cultos, as vestimentas, as cerimônias, as práticas, diferem de religião para religião. O Sagrado Mestre expressa com o termo princípio de salvação ou verdade absoluta. E ele diz que o princípio de salvação é a essência do ensinamento homem, filho de Deus, que é a verdade eterna, indestrutível e imutável. E ele chama de enfeites da época e acessórios os modos diferentes de pregar a mesma verdade, adaptando ao lugar, à época, à pessoa. Ou seja, cada religião tem uma forma de transmitir essa verdade. O professor Masanobu Taniguchi,
ele chama, o que o mestre chama de princípio de salvação ou verdade absoluta, ele chama de verdade central. E o que o mestre chama de enfeites da época e acessório, ele chama de verdade periférica. Então, ele define como teoria religiosa do ovo frito, né? A verdade central é representada pela gema, sempre redonda, não muda. Seria a essência do ensinamento imutável, né? Independente da época, pessoa e local. A verdade periférica seria a clara do ovo, né? A verdade muda, né? De acordo o modo de transmitir a verdade muda de acordo com a pessoa, época e local, né? Nos cantos em louvor à natureza e o canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, né? Também falam dos pilares da Seichonoe, né? No canto em louvor à natureza, mostra, e tanto um canto como o outro mostram que os ensinamentos do mestre Masaharu Taniguchi continuam vivos até hoje, através do movimento internacional de paz pela fé. Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos. Esta é a verdade vertical da Seichonoe. Tudo é a criação do Deus absoluto. Essa frase nos faz voltar ao início da criação do mundo por Deus, mostrando a importância da unidade entre todos os seres vivos e o homem e a natureza. Aqui é a verdade vertical que falam os dois cantos. Aqui, no canto em louvor à natureza, a verdade horizontal se refere à importância das nossas ações perante a natureza, né? O não desmatamento, o respeito à natureza em todos os sentidos, a não destruição dos habitats dos animais, das aves, dos insetos, dos fungos, da não matança, do não desperdício de nada, até uma folha de papel suja, o mestre aproveitava, né? Que nada existe que seja supérfluo, da baixa emissão de CO2 para evitar efeito estufa, aquecimento global, tudo isso são ações do mundo fenomênico e fazem parte da verdade horizontal. E também fala, nesses cantos, da importância das religiões se unirem para a preservação do nosso planeta. O canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, né, também se refere aos pilares da Seichonoe. Na verdade vertical, diz assim: conscientizem-se que vós sois parte da natureza. Recuperem o eu, que é um com a natureza. Na verdade horizontal, na página 3, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece em diferentes formas e nos dá lições de salvação. Aparece como cônjuge, filho, sogra, parentes, amigos, situações delicadas, fatos, né? Então, diz assim, que a pessoa que parece ser rude, na verdade não é rude, né? O Bodhisattva que reflete os sons do mundo está dizendo que tem algo rude na sua mente e está manifestando na forma da pessoa que está à sua frente. Ainda sobre a unidade das religiões, né? Por que surgiram várias religiões? Né? No livro A Filosofia da Verdade que Gera Milagres, no volume 1, na página 22, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos dá uma alegoria interessante sobre por que surgiram várias religiões. Então ele diz assim: digamos que existe uma vitamina que tenha o poder de salvar a humanidade, mas essa vitamina não tem nenhum rótulo, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor,
né? E o povo, então, tinha dificuldade de identificar essa vitamina. Daí chegou um primeiro pregador e pegou essa vitamina insípida, sem cor, sem cheiro, parecendo água, e colocou, tingiu-a de amarelo e colocou um perfume de fragrância de cravo e pôs num vidro mais bonito e disse que essa é a vitamina que ia salvar a humanidade. Algumas pessoas acreditaram e foram salvas. Passado algum tempo, surgiu um segundo pregador que pegou a mesma vitamina do frasquinho feio aí que não tem rótulo, e tingiu-a de rosa e pôs um perfume rosa. E pôs num frasco mais bonito ainda. E disse, não é aquela de frasco amarelo que salva. É essa vitamina aqui de frasco rosa que salva. E algumas pessoas foram salvas por essa vitamina. E não todas. Nisso chegou um terceiro pregador e pegou a mesma vitamina original, insípida, sem cor, sem cheiro, sem sabor, e pôs uma fragrância jasmim e deu a cor lilás e pôs um rótulo diferente, mais bonito, com outro nome, e disse, é essa vitamina que salva pessoas. Aceite o Noé, e assim foram surgindo as diversas religiões. E Aceite o Noé veio para dizer que por detrás desses diversos rótulos, diversas fragrâncias, desses diversos nomes de religiões, diversas formas de cultos, é que existe a verdade única que salva, que é a essência, homem, filho de Deus. E se até hoje boa parte da humanidade não conseguiu a salvação, não é porque as religiões não fossem boas, mas é porque as pessoas ficaram na forma externa das igrejas e não entraram na essência do ensinamento, né? No livro O Caminho de Paz pela Fé, do professor Masanobu Taniguchi, na página 40, né, quando ele fala sobre todas as religiões emanam do Deus universal, ele diz que todas as religiões emanam do Deus universal é claramente incompatível com o fundamentalismo religioso. Isso porque a unidade de todas as religiões na sua essência, que é o nome que o mestre falava e que hoje nós chamamos de todas as religiões emanam do Deus universal, tem como premissa um princípio único de salvação, que é comum a toda a humanidade. O homem é filho de Deus, que é a verdade vertical. Só que ela reconhece o desenvolvimento diversificado desse princípio, ou seja, reconhece que cada religião prega essa mesma verdade, cada um de uma forma, de acordo com o grau de evolução, com a época, pessoa e lugar, né? Já o fundamentalismo religioso interpreta ao pé da letra esse princípio de salvação expresso nas escrituras sagradas de uma determinada religião ou seita, né? E não aceita outras expressões diversificadas, considerando correto apenas esse princípio, né? Então, aceita o que está literalmente escrito nas Sagradas Escrituras, ao pé da letra, né? E achando muitas vezes as demais religiões erradas e chegando algumas religiões ao cúmulo de ver as outras religiões como inimigas. Aí o professor Masanobu, no Caminho de Paz pela Fé, na página 41, ele diz que a paz só virá ao mundo, né, através de todas as religiões, dessa crença de que todas as religiões emanam do Deus universal. O caminho é um só, siga reto, vá em frente, diz o mestre Masaharu Taniguchi. E queremos finalmente agradecer a atenção de todos os senhores e reforçar a importância de estudarmos diariamente a verdade da vida, para que a mesma não fique só no nível intelectual, mas que vá para o subconsciente para a gente poder fazer uma limpeza
e de todas as arestas que temos no subconsciente e partir para a ação de salvar pessoas. Agradecemos a todos pela atenção e pela dedicação ao movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. Muito obrigada.